fala da voz de Deus na tempestade. É bom saber que a voz de Deus, ela não está somente no tempo das coisas calmas. A voz de Deus também está na tempestade. No meio da tempestade, no meio de todo o alvoroço das dificuldades, nós também podemos ouvir a voz de Deus. E o Salmo 29, a palavra de Deus, está escrito assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Trovege, ó Deus, da tua glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim. Os cedros o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu tempo tudo diz: glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos louvar a Deus com um cântico agora, que você possa fazer desse cântico uma oração ao Senhor de gratidão. Fale com Deus em nome do Senhor Jesus. Porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, a sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim.
Mas nós vamos, nesse momento, ter um tempo de oração. E eu quero convidar você para ter esse tempo na presença do Pai. A palavra de Deus fala que se nós dissermos que nós não temos pecado nenhum, nós mentimos. E a mentira já é um pecado, né? Então, nós podemos assumir que nós somos falhos, mas isso não é o fim, nós podemos também confessar. E também a palavra de Deus fala que se aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançará misericórdia. Então é um tempo de Deus para nós alcançarmos a misericórdia dele. E eu quero convidar você para nós termos esse momento de oração. Você já falou com o Senhor hoje? Se você quiser usar esse momento para falar, Deus tem misericórdia de mim. Nós vamos participar da ceia daqui a pouco. E é importante que nós aproximemos da mesa do Senhor, depois de consagrar nossas vidas a Ele. Fale com o Senhor agora, em nome de Jesus. Nós temos essa necessidade de falar com o Pai. Temos essa necessidade de falar com o Senhor, de abrir o coração, porque o pecado, ele infelizmente, ele está presente na nossa vida, porque nós vivemos num mundo cercado de pecado. Mas nós temos o Senhor Jesus que morreu pelos nossos pecados. Aproveite esse tempo, fale com o Senhor em nome de Jesus. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ó Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome, que nos deu a bênção de que através do teu Filho Jesus nós tivéssemos acesso ao perdão, à cura da nossa alma, Senhor. Pai, nesse momento, Deus, nós fazemos uso dessa ferramenta maravilhosa que é a tua misericórdia, que é o teu perdão, que nos leva até a tua presença e nos faz viver em conformidade com a tua palavra. Por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame sobre nós a sua graça. Pai, o Senhor conhece nossas vidas, ó Pai. O Senhor sabe das nossas lutas, o Senhor sabe, ó Pai, das fraquezas também. O Senhor nos conhece e nós te pedimos agora, Deus, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos, Pai. Livra-nos de todo o mal, Senhor, e perdoa os nossos pecados. Amém, Senhor Deus. Amém. Eu quero convidar você para nós nos colocarmos de pé. Vamos ter um momento de louvor, de gratidão, expressando ao Senhor nossa gratidão a Ele. Fale com Deus através dos cânticos, em nome de Jesus. A graça e a paz, irmãos. Eu quero convidar os irmãos para que nós possamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo tu podes ver, vem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar
do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluia, glórias ao teu nome, Senhor, aleluia. Mesmo que eu ande em meio ao mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu ande em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo teu. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro, é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A sua mão segurou por mim. E mesmo se eu me abalar, o amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, seu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, seu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Aleluia, Jesus. Amados, esse cântico que nós cantamos agora, ele diz: ainda que eu ande ao meio ao frio, ainda que eu ande sem direção, ainda que eu esteja no meio do caos. E assim nós estamos sentindo que nós estamos sem direção. Às vezes nós não conseguimos sentir aonde estamos indo. Nós não conseguimos acordar, é como se a gente estivesse vivendo um pesadelo. Mas aqueles que pertencem ao Senhor sabem que o nosso destino não é aqui. Não é a nossa casa. Que o nosso destino é com Ele. E é para onde nós estamos indo. Morar no céu com Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia.
Entregue-se ao Senhor. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos para ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha ti estou e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aleluia, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de servir, Senhor. Nós queremos declarar todo o nosso amor por Ti, Senhor. Ansiamos pela Tua vinda, Senhor. Muitas vezes a emoção toma conta de nós, ó Deus, e nós sentimos, ó Deus, um desejo tão grande de estar contigo, Senhor, que nos desligamos daqui, Senhor. Senhor, derrama uma unção nova sobre a Tua igreja, sobre cada um de nós, ó Deus. Recebe esse louvor, Pai, que é prova do nosso amor, em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos continuar louvando ao nosso Deus. E a palavra de Deus
nos diz em Provérbios capítulo 3, verso 9, está escrito assim: honra ao Senhor com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Aleluia! Nós cremos no sustento de Deus. Nós cremos que Deus é o Deus da provisão, sempre. Não importa a situação, não importa se nós estamos no meio de uma crise, não importa. Nós cremos na provisão do nosso Deus. Ele tem sido fiel, Ele tem sido Deus zeloso para com cada um de nós. E eu quero nesse momento que nós vamos continuar louvando a Deus. Eu quero orar por você. Orar. Eu sei que nós estamos vivendo um momento onde tem muitas pessoas que alguns estão ficando desempregados, outros estão aí na ameaça de ficar. Pessoas profissionais liberais, autônomos estão tendo a sua renda reduzida. Pais de família estão vivendo numa ansiedade, com medo de faltar o necessário para sua casa, e essa tensão ela é terrível. Mas é uma hora, excelente momento para nós colocarmos em prática a nossa fé e lembrarmos de a quem nós cremos e quem nos sustenta. Quem nos sustenta não é um governo. Quem nos sustenta não é a situação, a economia do país. Quem nos sustenta sempre é Deus. Em qualquer momento, em qualquer situação. Sempre é o Senhor que nos sustenta. Sempre é o Senhor que cuida de nós. E nós vamos orar. Temos que orar sim. A ameaça ela é real. Mas o nosso Deus também é real. E Ele é poderoso para nos dar a vitória. Amém? Vamos falar com o Senhor? Senhor Deus Todo-Poderoso, nesse momento, Deus, de gratidão, Pai, nós queremos Te louvar, porque apesar de todas as coisas, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem sido um Deus fiel que nunca nos abandona. E nós, ó Pai, temos a esperança. Ó Deus, nós não vamos nos entregar à ansiedade, ó Deus, ao desespero, nós vamos confiar no Senhor, nós vamos entregar a nossa luta nas Tuas mãos, Pai. Por isso, Deus, abençoa, Senhor, abençoa cada pessoa, aquelas pessoas que estão preocupadas quanto ao seu futuro, quanto aos seus empregos, aqueles que já estão desempregados, ó Pai. Deus, aqueles que estão tendo que lidar com uma renda reduzida, preocupações quanto ao futuro. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, ó Pai, pela Tua misericórdia, clamamos pela Tua ajuda, clamamos pelo Teu sustento, Senhor. Sabemos que o Senhor, ó Deus, nunca deixou Teus filhos, ó Deus, passar necessidade. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a vencer esse momento difícil. Ajuda-nos, Deus, que esse tempo de escassez não venha a abalar a fé das pessoas. Pelo contrário, que seja uma excelente oportunidade de colocarmos em prática a fé que temos em Ti, Pai. Por isso, Deus, nós nos sentimos felizes, alegres e podemos sim, sempre devolver um pouco do muito que ganhamos, ó Pai. Porque nós não ganhamos somente dinheiro, nós ganhamos saúde, nós ganhamos família, nós temos, ó Deus, pessoas, nós temos situações que são bênção para nós. Aceita, Senhor Deus, nesse momento, o nosso coração, em primeiro lugar, como oferta ao Senhor. Todos nós aqui temos o que ofertar, a começar das nossas vidas. E nós queremos ofertar e consagrar agora no Teu altar. Também, Pai, aquilo que nós recebemos, aquilo que nós ganhamos, queremos consagrar a Ti nesse momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Enquanto nós vamos louvar a Deus com mais um cântico, se você tem sua oferta ou seu dízimo, esse é o momento de nós trazermos ao altar do Senhor com alegria, em nome de Jesus. Não tenho palavras para agradecer Tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de Ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer Tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade.
Louvado seja o nome do Senhor. Amados, quero louvar a Deus pela tua vida, quero louvar a Deus pela você estar aqui nessa noite. Nós estamos lutando para recomeçar, né? Não é exatamente o que nós sonhávamos, né? Eu, pelo menos, sonhava em voltar com todo mundo, mas não é assim. Nós vamos ter que reconquistar e trazer de volta as pessoas através da segurança. Hoje de manhã nós tivemos também culto aqui, tinha 20 pessoas presentes, muitos que vieram de manhã, a maioria nos disseram que não viriam à noite. Eu sei que as pessoas estão com medo, eu sei disso, mas aqui nós estamos. Eu louvo a Deus pela tua vida e até as pessoas que estão acompanhando pela internet. Eu sei que a bênção de Deus pode chegar nessas vidas também. Nós temos que ser prudentes, nós temos que ser prudentes, porque a prudência não depõe contra a nossa fé, muito pelo contrário. Quem tem fé é prudente. Então, eu quero louvar a Deus pela tua vida, que você está aqui. Nós temos tomado todos os cuidados que você está vendo, de distanciamento, não tem abraço, não tem aperto de mão, não tem nada disso, porque não pode, é arriscado, né? Nós temos que seguir as normas, mas eu louvo a Deus por você estar aqui nessa noite, e eu tenho certeza que pouco a pouco nós vamos de novo voltando ao normal. Para isso, a igreja do Senhor precisa orar, precisa buscar a presença de Deus e orar sempre em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, meu irmão, minha irmã. Eu quero ler um texto com você que está no Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 19. Eu sempre, desde o começo, desde o tempo do seminário, eu ouvia as pessoas dizendo que esse era um dos textos mais difíceis de pregar. E eu não entendia bem, mas eles diziam assim lá, que é mais difícil porque todo mundo prega, muitas vezes, né? É um texto muito conhecido. E talvez por isso muitas pessoas pararam de falar desse texto que eu quero voltar hoje. E eu queria pedir que você acompanhasse essa leitura de Lucas, capítulo 19. Acompanhe, por favor, mesmo assentados, mas com toda a reverência a Deus, acompanhando aí na sua Bíblia. Está escrito assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. E todos os que viram isso murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém. Vamos orar mais uma vez? Fale com o Senhor. Pai Todo-Poderoso, nós abrimos nosso coração e pedimos, Deus, que a Tua palavra, que é sempre poderosa, ó Deus, a Tua palavra que é fiel, ó Deus, ela é digna de aceitação, porque ela é a verdade. Ó Deus, e nós não queremos nada que não seja a verdade da Tua palavra. Por isso, Deus, que nesta noite, que o Senhor tenha acesso às nossas vidas, a nós que estamos aqui, os que estão acompanhando em casa, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Amém e amém. Irmãos, irmãs,
O amor de Deus em Cristo, ele alcança qualquer pessoa em qualquer lugar. O amor de Deus, ele não tem limites. Às vezes nós que imaginamos o amor de Deus um amor limitado. Nós imaginamos que algumas pessoas, não, essas jamais vão poder se chegar a Deus, porque afinal são tão pecadoras. Nós estamos errados se nós pensarmos assim, porque, sabe uma coisa? O amor de Deus não tem limites. Ele chega em todos os lugares, o amor de Deus toca todos os corações. E nós precisamos desse amor. Se de um lado há pessoas que nós imaginamos que são tão boas, que talvez nem precisam de salvação, é engano. Todos nós precisamos de salvação. E sabe o que nos salva? O amor de Deus. O amor de Deus, ele chega naquelas vidas que nós olhamos e pensamos assim, esse não precisa de nada. Esse não precisa nem de Deus, porque já tudo vai tão bem. Essa pessoa precisa sim do amor de Deus, e o amor de Deus chega lá. O amor de Deus também chega àquelas pessoas que assumem que jamais poderão, elas por elas mesmas, elas sabem que jamais poderão ser salvas. Aquelas pessoas que vivem no mais profundo abismo de pecado e das desilusões da vida. O amor de Deus também desce nas profundezas onde essas pessoas se acham, e ele alcança essas pessoas. Sabe por quê? Porque o amor de Deus, ele toca todas as pessoas. O amor de Deus chega em todos os lugares. O amor de Deus, ele chega em lugar que nós nem imaginamos. Ele toca corações que nós achamos que jamais se dobraria diante de Deus, mas o amor de Deus chega lá. E essa história nos faz entender que o amor de Deus toca qualquer pessoa em qualquer posição. Seja o mais rico ao mais pobre, seja ao mais crente e até o infiel, até o incrédulo. O amor de Deus está disponível a todos. Né? Na hora da confissão, o texto que eu li de João fala disso. Que o Senhor morreu por todos os pecadores. Mas sabe de uma coisa? Essa história que eu acabei de ler, que vocês acompanharam, ela fala exatamente isso. Que o amor de Deus, ela pode tocar as pessoas em qualquer posição que elas estiverem. O amor de Deus faz isso com as vidas. E nós encontramos a história do Zaqueu. Tão conhecido Zaqueu. Na história dele tem algumas características que nos fazem lembrar muito dele, né? O fato dele ser uma pessoa de pequena estatura, o fato dele ter sido um ladrão antes de conhecer o Senhor, o fato dele, apesar de estar tão distante de Deus, mas um dia ele desejou buscar e conhecer Cristo. Mas nós conhecemos Zaqueu mesmo, por ele ser baixinho, né? Eu não sei por que as pessoas pegam tanto no pé dos baixinhos. Mas eu queria que você olhasse para a vida desse homem. 3 posições na vida esse homem passou. 3 momentos. Houve um momento, que é o primeiro estágio da vida de Zaqueu, que Zaqueu estava no alto de uma árvore. O texto aqui da minha Bíblia fala que era um sicômoro, é uma árvore, uma árvore que só tem naqueles lugares lá, né? Mas o texto fala que, no primeiro momento, Zaqueu está no alto. Zaqueu subiu. Zaqueu, por curiosidade, ele subiu naquela árvore porque ele queria, não é porque ele queria ser discípulo de Jesus, ele subiu lá por um monte de motivo. Ele subiu lá por curiosidade, ele subiu lá talvez porque ele tinha um vazio no coração, mas ele não entendia bem o que estava acontecendo. O fato é que ele viu uma multidão, ele viu ali uma aglomeração, né? As pessoas estão falando tanto dessa palavra ultimamente. Ele viu aquele movimento e sabia, talvez ouviu alguém falando, é Jesus que está vindo aí, e ele por ser de pequena estatura, era tanta gente, que ele não teve saída, ele falou, não posso perder essa oportunidade. É Jesus passando por Jericó, e ele então sobe na árvore. O primeiro momento que nós vemos Zaqueu, é Zaqueu no alto. Eu queria que você pensasse nessa posição do Zaqueu no alto, não somente do Zaqueu em cima da árvore, mas de pensar na vida das pessoas quando elas estão no alto. Tem muita gente que está no alto. E o alto aqui, talvez possa significar
o momento de que as pessoas acham que são tão boas, elas estão no alto. O momento que as pessoas acham que elas são tão autossuficientes que elas vivem no alto. Queria que você pensasse na altura dessa posição, primeira posição do Zaqueu, como, por exemplo, a posição do orgulho de muitas pessoas. Elas acham que estão no alto, elas estão acima de todos os outros. Lá ele era baixinho, mas depois que ele sobe, ele olha todos de cima para baixo. O texto começa dizendo, no primeiro versículo, no segundo versículo que eu li, fala assim: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Olha esse detalhe. Ele era o maior de todos os publicanos. Publicano era cobrador de imposto. Os cobradores de impostos, eles eram odiados pelos judeus. Sabe por quê? Porque quem dominava Israel era o Império Romano. O publicano era aquele judeu que cobrava imposto dos irmãos judeus para dar para o Império Romano. E a maioria das vezes, esses publicanos, eles cobravam a mais. Parece que essa história é bem antiga, né, dessa corrupção. Eles cobravam a mais, ficavam com uma parte para eles, e pagava a parte do Império Romano, e ficava com uma parte. Então, assim, eles eram odiados, eles eram tidos como traidores. Traidores da nação. Traidores dos irmãos judeus. Por isso que Zaqueu era odiado. Mateus também, ele era um publicano. E quando Jesus o chama para ser discípulo, ele estava exatamente na coletoria, diz a palavra lá em Mateus. Ele estava na coletoria, o lugar onde as pessoas iam pagar imposto. E o Mateus também era nessa situação, e tinham muitos outros. Mas o texto fala que Zaqueu era o chefe deles. Zaqueu era o chefe de todos os outros. Imagina assim, tinha um monte de gente corrupta e gente que explorava os irmãos. E o Zaqueu era o chefe de todos. Consegue imaginar isso? Era o chefe da quadrilha. O Zaqueu era mais ou menos essa pessoa. Ele era o maioral dos publicanos. Outro detalhe no versículo 2. E rico. Claro, ele era corrupto. A riqueza dele não era uma riqueza de trabalho, porque ele era um empresário de sucesso, mas que pagava. Não, ele roubava. Ele era o maior, ele era o chefe de todos os outros publicanos, e ele ainda era rico. Então, se a gente olha o Zaqueu agora está no alto. Todo mundo que olhasse para o Zaqueu, falasse: esse homem está por cima de todos. E lá de cima do sicômoro, a visão que ele tem de todos é: eu sou maior, eu estou no alto, eu estou acima, eu estou por cima de todos, tudo está muito bem, eu tenho dinheiro, eu estou no alto. Quantas pessoas vivem como Zaqueu? Eu nem estou falando que é corrupto, não. Eu não estou falando que ganha vida desonesto, não, mas simplesmente pelo fato de se achar que está sempre na posição de estar maior, de ser maior do que os outros. E essa é uma posição que, quando alguém acha que está, é uma posição recriminada por Cristo. É uma posição que Deus não se agrada. E isso é o que muitos têm feito. As pessoas acham que simplesmente subindo ali, eu vou subir porque eu sou maior, eu estou acima, eu tenho mais poder, eu sou o mais rico da cidade e eu tenho poder sobre as pessoas. Eu sou o maioral de todos os publicanos. A gente acha que uma pessoa dessa nunca vai precisar de Cristo e nunca vai se dobrar aos pés do Senhor. Pois é, mas Deus, através do seu Espírito, Ele toca nessas pessoas. Deus toca nessas vidas, sim, mas tem muita gente que está no alto que precisa descer. Nós precisamos descer um pouco. Lembra lá do Ezequiel 38, quando fala da história do vaso, que Deus revela para Ezequiel e fala: desce a casa do oleiro. Tudo começa, a obra de Deus na nossa vida, e principalmente para aqueles que acham que vivem no alto,
Principalmente para aqueles que acham que são maiores do que os outros. A obra de Deus só começa quando nós descemos. É necessário descer. Por isso que a palavra de Jesus para Zaqueu foi: desce, Zaqueu. Desce um pouco. Sabe aquela expressão, quando alguém está esnobando demais, que fala assim, menos. Né? É porque Jesus falou para ele: Zaqueu, menos, Zaqueu. Desce. Desce, porque nesse lugar, achando que você é tão bom, daí você não vai alcançar nada. E aí, quando Jesus manda Zaqueu descer, se revela uma outra posição do Zaqueu. A primeira posição é o Zaqueu no alto, maior que todos. Aí se revela a segunda posição do Zaqueu. É o Zaqueu por baixo. É o Zaqueu menor. É aquele homem que de vez em quando achava que tinha mais poder do que os outros, agora ele acha, ele tem certeza. Depois que Jesus toca nele, ele é tirado do seu pedestal, e agora a posição daquele homem que vivia sempre no alto, era maioral e era rico. Agora ele é Mas sabe de uma coisa? Ele era um homem isolado. Ninguém gostava dele. E isso revelou. Quando Cristo fala com ele, se revela o homem que todo mundo achava que estava no alto, mas que tinha os seus momentos que ele não era nada. Era o Zaqueu isolado, o Zaqueu intocável, o Zaqueu que ninguém tinha prazer em estar com ele. Ele era odiado pelos seus irmãos judeus. Então começa a se revelar o homem na sua posição mais baixa. Ele era quase um rei, mas na intimidade da sua casa, a história era outra. Zaqueu tinha uma aparência de maioral e ele tinha até um título de maioral. Mas na intimidade da vida, ele era um homem sozinho. Agora ele não está mais no alto. Agora o Zaqueu está embaixo. E olha, tem muita gente que acha que está no alto. Mas também existe muita gente que tem certeza que está por baixo. Que chora sozinho. Que não é feliz com a sua vida. Que às vezes tem até dinheiro como o Zaqueu, mas chora no momento da intimidade do seu quarto, porque é uma pessoa solitária. É uma pessoa que não tem prazer na vida. Sabe, o Zaqueu, ele parecia um rei, mas a intimidade da vida dele era outra coisa. Quando ele punha a cabeça no travesseiro, Zaqueu sabia que ele era um ladrão. Ele sabia que ele era errado. Ele sabia que ele cobrava imposto a mais dos irmãos e punha no bolso. Ele sabia que a riqueza dele não era fruto de inteligência e de trabalho, mas era fruto de roubo, de exploração. E esse Zaqueu, ele não era feliz. Esse Zaqueu não tinha paz. E quando ele não tinha paz, agora ele não está mais no alto. O maioral e o rico, agora ele é o homem que chora sozinho porque ele é solitário. Ele é odiado pelas pessoas. Ele é odiado pelas pessoas que estão perto dele. Ele não tem paz. Ele é odiado, é desprezado pelo seu próprio povo. Ele é um solitário miserável. Ele é um pecador. E quando Jesus fala para ele, Zaqueu desce, se revela a outra posição de um homem longe de Deus, por baixo. Doente da alma. Mas era maioral, ele tinha título e ele tinha dinheiro. Não é isso que a maioria das pessoas buscam hoje? Posição, podemos pensar isso como poder, ele era o maioral. E dinheiro. É tudo que as pessoas desejam hoje. Fazem qualquer coisa para alcançar isso. Zaqueu tinha essas duas coisas. Mas quando Jesus fala para ele, Zaqueu, desce de tudo isso aí, desce do seu pedestal, desce da sua vida falsa, da sua vida corrupta, então ele se revela o homem sozinho, o homem solitário, o homem sem Deus, quase sempre assim. Em público,
Zaqueu tinha uma aparência e tinha um título. Na intimidade, era exatamente o contrário. Quantas pessoas passam por isso? Por viver de uma aparência e aparentam até ser maiorais. A intimidade não é assim. E sabe de uma coisa? Por que você acha que Jesus falou para ele, Zaqueu, eu vou à tua casa? Jesus não poderia atender o Zaqueu ali na rua mesmo, como fez com muita gente? Por que Jesus propõe para o Zaqueu, Zaqueu, eu vou na tua casa? Porque é na casa que se revela quem a pessoa é. A casa lembra-se da intimidade. A casa, as pessoas não conseguem esconder. Alguém que tem uma aparência na rua, no trabalho e até na igreja, em casa não é assim. Em casa, cada um sabe exatamente quem nós somos. E sabe o que Jesus fala para o Zaqueu? Zaqueu, eu poderia te atender aqui na rua, orar com você, mas eu quero ir na tua casa. Zaqueu, eu quero entrar na tua intimidade. Zaqueu, eu quero achar um espaço na tua vida, na intimidade, porque aqui você é o maioral e é o rico, mas lá na tua casa você está numa posição de o mais baixo de todos. E eu quero ir na tua intimidade, eu quero entrar lá na tua casa. Ah, se Jesus hoje tiver a nossa permissão para entrar na nossa casa. Ah, se Jesus tiver a permissão, mais do que isso, não estou falando da casa, do endereço lá da rua, estou falando da casa da alma, nosso coração. Quando Jesus entra e revela na intimidade quem realmente nós somos. A vida de Zaqueu agora, para Jesus, ela foi exposta. No encontro com Cristo, Zaqueu foi exposto. E aquele homem que estava no alto no primeiro momento, agora ele está no mais baixo nível. Também é um lugar onde muitas pessoas se encontram. Da tristeza, às vezes até da depressão, de uma infelicidade que não tem tamanho. Mas o amor de Deus alcançou Zaqueu. O amor de Cristo alcançou Zaqueu. E quando Jesus falou assim, eu quero ir lá só para saber o que você é da verdade. Não era só isso. Jesus não somente quer entrar na nossa intimidade, mas Jesus quer entrar na intimidade para nos curar. Para tratar, porque não há outra forma. Não há outra forma de curar. É como uma doença que precisa de um diagnóstico. Então, os exames vão entrar em partes do nosso corpo que nem nós sabíamos que a gente tinha. Vão descobrir partes, coisas do nosso sangue que a gente nem imaginava. Parecia que era tudo igual, mas de repente é necessário para a cura entrar na intimidade. É necessário para o nosso tratamento que Cristo também entre na nossa intimidade. Que Cristo fale também, eu quero ir para a tua casa. Não, mas lá na minha casa você já pode. Não, eu quero ir para o teu coração. Eu quero entrar na tua vida, eu quero ver a tua alma por dentro, eu quero ver quem você realmente é, Zaqueu. Eu quero ver quem você realmente é. O processo da cura passa pela intimidade. Ou eu deixo Cristo ser íntimo da minha vida, abro meu coração, levo ele para casa, levo ele para o mais profundo da minha alma, ou então jamais haverá cura. E Jesus precisa saber. Zaqueu deixou Jesus saber. Mas o Zaqueu, primeiro, ele está numa posição. Lá no alto, ele achava que ele era muito bom. Jesus desmontou o pedestal dele. Desmontou, e aonde foi parar o Zaqueu? Agora lá embaixo, no nível mais baixo, ele fala, eu sou o pior pecador, eu sou ruim mesmo, eu sou ladrão mesmo, esse povo tem razão. Ou seja, o Zaqueu agora está na lona. Mas sabe, o amor de Deus alcançou Zaqueu no mais profundo abismo da sua alma. E Jesus, de certa forma, disse para Zaqueu, Zaqueu, me convida para ir na tua casa. Deixa eu entrar na tua casa hoje, porque não há pecador tão pecador que o amor de Deus não possa alcançar. E aí,
Jesus entra na casa de Zaqueu, Jesus entra na vida do Zaqueu. Aquele homem que estava no alto para os de fora e vivia no mais baixo nível para os de dentro. Agora, ele admitiu publicamente quem ele era. Ele admitiu seus pecados, fez um imenso conserto na vida. Ele disse: Senhor, eu vou redividir os meus bens. Olha que Jesus não pediu isso para ele. Tem muita coisa que nós não precisamos ficar esperando. Deus não vai nos pedir, nós tem que ser atitude nossa. Não foi Jesus que falou para Zaqueu: eu quero, você pecou demais, você é muito ruim, então para eu te dar uma chance, vai ter que pelo menos dividir teus bens, vai ter que retratar. Veja que Jesus não falou em momento nenhum, mas foi a atitude do Zaqueu. Sabe o que isso significa? Isto é conversão de verdade. Não é como aquela pessoa que muda porque as pessoas exigem, mas é aquela que começa do coração uma mudança de dentro para fora. Eu falei isso de manhã hoje, no culto aqui. Zaqueu deixa Jesus fazer isso. E ele agora, ele aceita Cristo, ele abre o coração, ele confessa que a vida dele realmente era ruim. No versículo 8 ele fala: Senhor, eu resolvo, eu decido dar aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado, se eu roubei, os que eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Isso é conversão. Jesus não exigiu isso dele, ele fez de coração. Aí, depois que tudo isso acontece, o Zaqueu vai para a terceira posição, que é exatamente o lugar onde Jesus quer que nós estejamos. Jesus não quer, nós não devemos ser crentes que acham que nós estamos lá em cima, não. Cuidado com essa posição. Também não devemos passar a vida inteira no chão, na lona, achando que somos o pior de todos os seres. Não. Cuidado também com essa posição. Mas sabe, o centro da vontade de Deus tem uma posição para nós. O Zaqueu começa em cima, Jesus mostra para ele que ele não era nada, ele se sente lá embaixo, pecador, e aí Jesus dá uma posição para ele, que é onde ele quer colocar a minha vida e a tua, do lado de Jesus. Não no alto, achando que é o melhor, não lá embaixo, achando que é o pior, mas do lado de Cristo. Sabe quem que anda do lado de Jesus? Discípulos. Discípulos não estão acima, não se acham também tão indignos de nem andar com Jesus, mas eles andam com Jesus. Discípulos caminham com Jesus, do lado de Jesus. Zaqueu tem despertado na vida dele uma paixão missionária. A primeira reunião, quando ele leva Jesus para a casa dele, ele leva as pessoas junto. Ele abre a casa dele para ser lá um grupo, uma célula, um grupo de crescimento, um lugar onde as pessoas se reúnem para orar. E ele quis apresentar Jesus, exatamente como fez Mateus, publicano também. Ele conhece Jesus, ele chama os amigos e vai dar um jantar, leva Jesus para a casa dele e fala: Jesus, fala para os meus amigos o que o Senhor falou para mim. Agora o Zaqueu não está mais nem no alto, nem embaixo, ele está do lado. Exatamente o lugar dos discípulos. Agora ele quer caminhar do lado de Jesus. Ele sabe que não é tão ruim, porque Deus fez uma obra na vida dele, mas ele também não é tão bom que faz com que ele seja maior do que os outros. Ele quer ser exatamente como Cristo. Por isso o discípulo, a discípula de Cristo, anda do lado de Jesus. Nem no alto, nem lá no chão, mas do lado do Senhor. Deus trouxe para ele, para o Zaqueu, a consciência. Quem anda do lado de Jesus tem consciência de que é pecador. Primeira coisa. Ele talvez não tivesse, mas agora ele tem consciência. Ele fala: Senhor, eu vou dividir meus bens e vou restituir 4 vezes mais os que eu roubei. Ou seja, quem anda do lado não está nem acima. Quem está muito acima não reconhece que é pecador. Quem está muito embaixo acha que nunca vai merecer o perdão de Deus. Então Jesus quer que nós estejamos no meio.
Do lado. O lado. Andar com Jesus é quando nós reconhecemos, sim, Senhor, eu sou pecador, mas eu quero andar com o Senhor. Eu quero andar do teu lado. Ele então reconhece, ele quer agora estar do lado do Senhor. Ele se torna um missionário, ele convida pessoas para ir para a casa dele e fala, Jesus está lá em casa, vamos lá, eu quero oferecer a minha casa, a sala de estar da minha casa para ser um lugar de pregação da palavra. A vida, a paixão pelas pessoas é despertada. A vida honesta, a vida de mau caráter do Zaqueu acabou. Agora ele tem uma vida honesta. Agora ele tem uma vida na presença de Deus. Agora ele anda com Jesus. Como? Sendo discípulo. Andando, não acima, nem abaixo, mas do lado. Onde Jesus ia, ele ia. Ele levava Jesus para a casa dele. Ele tinha Jesus como seu amigo. Exatamente como nós precisamos ser. Como Zaqueu. Não quando ele estava lá no alto, nem quando ele estava lá embaixo. Não importa o quão alto ou quão baixo uma pessoa está ou pensa estar. Não importa. O amor de Deus em Cristo é capaz de alcançá-lo em qualquer lugar. Os que acham que estão muito altos precisam conhecer Jesus para descer um pouco. Os que acham que não tem valor nenhum precisam encontrar com Jesus para subir um pouco. Mas sempre no nível que Deus quer. Sendo discípulos andam do lado dos seus mestres. Nem acima, nem abaixo. Mas do lado. Exatamente onde o Senhor quer. E nessa noite, meus irmãos, irmãs, nós estamos aqui para que Jesus cure também o nosso coração. Se o coração, às vezes, nosso coração achar que nós somos muito bons, que não precisamos nem de arrependimento, eu sou muito bom, talvez eu esteja como Zaqueu, achando que sou o maioral. E Jesus vai nos dizer em algum momento, desce, menos. Você precisa de mim. Você não é tão bom assim. Ou talvez nos encontrarmos em uma posição de achar que somos tão sem valor, com uma autoestima tão destruída, a ponto de falar assim, eu não mereço. Não vai dar certo, nunca nada deu certo para mim, não vai ser agora. Também Jesus quer nos encontrar. Discípulo anda do lado. Discípulo segue o mestre. Não acima, não abaixo, mas do lado. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Eu quero orar nesse momento com você. Nós vamos participar da ceia agora. E a palavra de Deus fala que nós devemos ter alguns cuidados. Nós começamos no início do culto, hoje orando, pedindo perdão aos nossos pecados. Mas às vezes nós precisamos descer um pouco. Porque o coração do homem é enganoso. A Bíblia fala isso. Às vezes nós precisamos subir um pouco também. Às vezes achamos que somos tão imprestáveis que jamais Deus vai fazer uma obra em nós também. Não é assim. Mas nós precisamos decidir hoje, Senhor, eu quero andar do teu lado. Não acima e nem abaixo. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero que o Senhor esteja comigo. Eu quero te seguir. Como os discípulos seguem os seus mestres. Eu quero obedecer as tuas ordens, Senhor. Nós podemos falar isso para Deus agora. Ora ao Senhor. Vamos falar com o nosso Deus. Pai Todo-Poderoso. Nesse momento, Deus, que buscamos a tua presença, Senhor. Nós queremos reconhecer que às vezes, por termos um coração enganoso, às vezes nós nos encontramos como Zaqueu, achando que somos os maiorais. Estamos por cima. Outros momentos, Deus, achamos que somos tão imprestáveis que não merecemos nem a tua misericórdia. Isso é um engano do diabo também, que faz com que as pessoas permaneçam na sua vida de rebaixamento.
Mas se o Teu Espírito Santo nessa noite, Pai, nos leve a entender que a nossa posição é do Teu lado, porque é onde os discípulos andam. É seguindo o Mestre, na mesma altura, ouvindo diretamente da boca do Mestre, observando o Mestre. E é exatamente onde nós queremos ficar. Ó Deus, e se em algum momento alguém tem tido essa sensação de ser tão bom que não precisa descer, ou de achar que é tão ruim que não tem como subir, que o Senhor possa curar esse coração agora. Que o Senhor possa nos curar e nos levar a estar exatamente na posição onde o Senhor quer, do Teu lado, caminhando com o Senhor, experimentando o melhor, Pai, que o Senhor tem para os discípulos, ouvindo o Mestre e seguindo o Senhor por onde o Senhor andar. Como Zaqueu, Pai, restituindo, consertando, reparando os erros do passado, consertando atitudes que não condizem com o Senhor. Nós também queremos nessa noite, Pai, antes de aproximarmos da mesa da ceia, nós queremos também reconhecer o nosso lugar e Te buscar, Pai. Dizer, Pai, que queremos ser Teus discípulos, andando do Teu lado, para que Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos, Deus. Consagramos a nossa vida ao Senhor, pedindo a Tua misericórdia e o Teu perdão. Amém, Senhor Deus. Amados irmãos e irmãs, deixa eu puxar isso aqui para cá. Continue assim como você está. Nós vamos participar da ceia agora. Que você esteja em oração. Todos nós estejamos em oração. Irmãos, nosso Deus, nosso Pai Celestial, entregou o Seu único Filho à morte de cruz para a nossa redenção. E o Senhor, tendo feito um único sacrifício, único, perfeito e suficiente, Ele sacrificou o Seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. E esta é a nossa esperança. A cruz que matou o Senhor Jesus. Ela, estando vazia, ela passou também a ser a nossa esperança. A esperança de dias melhores. A esperança de um tempo bom. A esperança de que dias melhores virão se nós permanecermos na presença do Pai. Essa é a nossa esperança. Eu quero convidar você para nós orarmos agora. Eu vou orar pedindo que Deus consagre esses elementos na presença do Senhor. Deus Todo-Poderoso, toda glória, toda honra seja dado ao Senhor. Todo louvor, Pai, especialmente, Deus, pela grande obra da cruz, onde o Senhor entregou o Seu próprio Filho para morrer em meu lugar. Onde nós éramos, ó Deus, pecadores, como Zaqueu e tantos outros. Mas o Senhor morreu por nós e restaurou a nossa posição, perdoando-nos de todo pecado. Por isso, Deus, o Senhor também instituiu na Tua palavra, ó Deus, que nós celebrássemos a ceia. Ó Deus, participando do pão e do cálice que representa o corpo e o sangue do Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, consagre agora, Senhor. Ó Deus, que ao participarmos desse tempo de comunhão com o Senhor, que a Tua presença, Deus, maravilhosa, possa invadir a nossa alma, o nosso coração, nos levar a ter transformação verdadeira, em nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Deus, poderosamente, Pai, com a Tua bênção, Senhor, e consagra esses elementos e visita-nos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: "Isso é o meu corpo que foi dado por vós. Fazei isto
em memória de mim. Da mesma forma, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Nós vamos participar da ceia agora. Como nós estamos com todas as medidas de restrição, eu não vou pedir para ninguém me ajudar a servir. Mas eu também não vou estar ali, tá bom? Então, nós temos que seguir as regras do distanciamento. Nós estamos em poucas pessoas, então dá tempo. Eu queria que você viesse aqui, pegasse o seu cálice, o seu pão. O pão está embalado, para que não teve contato manual, com todo cuidado, tá? Então, que você pegasse o seu pão, o seu cálice e voltasse para o seu lugar. E que esperasse, aguardasse para que participássemos todos juntos. Amém? Eu queria pedir para a Sueli, que você viesse primeiro e você abrisse a bandeja e o pão, por favor. Amém? A mesa do Senhor está preparada. Venha com alegria, em oração. Pegue o seu pão e o seu cálice e aguarde para que possamos participar todos juntos. Leva-me além. Pode pegar. Pega só o cálice. Ouço a tua voz. Fala-me tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o meu sangue. Tua cruz Mostra-me a graça do amor do Pai e prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me acertar somente pelo sangue. Que nos lava do pecado, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais que a neve, mais que a neve, se deste sangue lavado, mais alto Que a neve serei. Irmãos e irmãs, todos já foram servidos? Amém? O pão que representa o corpo de Cristo, que foi entregue na cruz do Calvário em nosso lugar, que é alimento para o corpo é pouco, mas para a alma é muito, é o suficiente. E é o simbolismo desse pão que representa o corpo do Senhor, que nós fomos abençoados. Por isso, irmão e irmã, coma do pão agora. Seja abençoado, seja alimentado pelo poder do nosso Deus.
Cada gota de sangue foi derramada na cruz por amor. A palavra de Deus fala que o Senhor nos amou e nos amou até o fim. Tome do cálice. Seja liberto. Seja livre, seja curado para a glória do Senhor. Aleluia, Senhor. Deus Todo-Poderoso, que tem sido um Deus zeloso, tem cuidado de nós em todas as coisas. E o maior símbolo do teu cuidado foi a cruz, onde o Senhor entregou o seu próprio Filho. Ajuda-nos, Deus, a vencer nossas dificuldades. Ajuda-nos a vencer esse tempo de luta. Ajuda-nos, Deus, a vencer, Pai. Em nome de Jesus. Ajuda-nos a passar, Pai, por essa pandemia. Ajuda, Senhor Deus, a igreja. Ajuda as famílias. Ajuda, Senhor Deus, a nossa cidade, o nosso país. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do teu povo, Pai. E ajuda-nos, Deus, curando-nos, libertando-nos, para a glória do teu nome. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Quero deixar aqui alguns avisos importantes. Primeiro, terça-feira, a igreja está aberta e nós estaremos aqui orando, buscando o Senhor. Você viu que quem não tenha vindo ainda, que é seguro, poucas pessoas têm vindo, mas a nossa oração, ela é importantíssima. Então, terça-feira estaremos aqui para buscar a presença do Senhor, tá bom? Por enquanto, nós não voltaremos com a escola dominical e também com a classe das crianças, porque as crianças é difícil, é perigoso. Então, as crianças que vierem ao culto, elas permanecerão por enquanto com os pais, tá bom? Porque nós não temos ainda meios de oferecer segurança para elas, tá bom? Mas eu acredito que Deus, eu tenho fé, que Deus está nos sustentando, está nos abençoando. Amém? Enquanto nós não estivermos aqui dessa forma, com tudo muito reduzido ainda, os cultos ainda continuarão sendo transmitidos pela internet, se a internet não falhar, como aconteceu hoje, né, Fábio Leca? Então, se não falhar, vai ter culto lá. Mas se você quiser vir, é seguro, não tem nenhum problema. Eu, como pastor, eu sei que eu sou responsável, né? E eu tenho esse cuidado. Mas eu, sinceramente, eu acho que perigoso é um supermercado lotado. Eu acho que perigoso é o calçadão, como tem estado nesse tempo de comércio aberto. Isso eu acho perigoso. Mas aqui todos os cuidados estão sendo tomados. Que Deus abençoe você. E que Deus continue abençoando sua família. E que Deus nos ajude a estar de novo com força total para fazer mais ainda a obra dele e a missão que ele colocou em nossas mãos. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Deus Todo-Poderoso, que a unção e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Se neste sangue lavar